Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo de hoje eu quero conversar com as moças cristãs e solteiras. É um vídeo onde a gente vai conversar um pouquinho sobre como podemos glorificar o Senhor nessa fase de solteira, nesse tempo de solteira. Como que a gente pode viver essa fase de uma forma leve, pura, com muito discernimento, oração e com muita sabedoria. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, ou está solteira, ou até mesmo solteiro, porque eu acredito que esse vídeo pode abençoar a vida dos rapazes, então fica aí até o final e eu oro para que o Senhor ilumine a sua mente, te dê direção e fale com você. Então, bora para o nosso assunto? Primeiro de tudo, eu acredito que nós glorificamos o Senhor nessa fase quando nós nos dedicamos a Ele. Paulo já nos instrui em 1 Coríntios 7 a fazer isso, né? Solteiros, cuidem das coisas do Senhor. Então, faça isso. É sobre você colocar o seu olhar em uma coisa, na presença de Deus. Então, você pode desenvolver o seu chamado, ser mais ativo na igreja, participar de mais projetos na sua igreja, para o reino, investir mais o seu tempo em oração, estudo da palavra, realmente desenvolvendo uma vida íntima com o Senhor, um relacionamento verdadeiro com Ele. E não é que em outra fase da sua vida você não possa fazer isso. É claro que você pode, sobre a gente conhecer o Senhor e prosseguir no conhecimento sobre Ele. Mas quando você tá solteira, você tem mais liberdade de tempo e você pode fazer isso com mais entrega, com mais dedicação. E eu tenho certeza que um dia você vai olhar para trás e você vai perceber que valeu a pena ter feito isso. Então, você vai colher muitos frutos por tomar essa decisão. Mas talvez você pense, Lari, mas eu não fiz isso ainda, eu ainda não faço isso, eu confesso que eu não tenho me dedicado ao Senhor, que eu preciso conhecê-lo mais, mas nunca é tarde da gente começar, da gente recomeçar e da gente, sabe, se posicionar onde o Senhor deseja que estejamos. Além do mais, que quando nós estamos focadas no Senhor, nós conhecemos Ele, né? Estamos nesse lugar de conhecimento sobre Ele e nós então conhecemos também a nossa identidade, o nosso valor nele. E nós então sabemos nos posicionar nessa fase, como Ele agrada. E a verdade é que a presença do Senhor, o amor do Senhor nos preenche. Nele nós não sentimos falta de nada. Então às vezes você pensa que tudo o que você precisa agora é estar em um namoro, é de um namorado. Mas a verdade é que aquilo que nós não temos agora, nós não precisamos agora. Então você precisa viver nesse lugar de dependência em Deus, crendo que Ele supre tudo o que você precisa. Crendo que o olhar dele está sobre a sua vida, crendo que ele conduz a sua história e ele sabe o que é melhor para você. Então, ao invés de ficar se lamentando por ainda não ter um namorado, confie no amor de Deus, no cuidado de Deus. Tem uma frase do Paul Washer que ele diz: eu não choro porque eu não tenho coisas, eu choro porque eu não me pareço com Jesus. Então, às vezes a gente está se lamentando, chorando porque nós não temos algo ainda. Mas deveríamos mesmo chorar por ainda não conhecer Jesus verdadeiramente, não se parecer com Ele. Isso sim é urgência, isso sim é prioridade. Então volte o seu coração ao dedicar a Deus, volte o seu coração para Ele e você não vai ficar se lamentando por ainda não ter um namorado. Porque de fato o que nos dá a vida, o que deve nos alegrar, a nossa dependência deve estar no Senhor e não em um outro alguém, um outro ser humano, pecador como nós. Eu quero ler com vocês uma citação da Elizabeth Elliot, desse livro aqui, Paixão e Pureza, onde ela diz assim: não aprendemos as lições espirituais mais profundas quando ele nos deixa fazer o que queremos, mas sim quando nos faz esperar, carregando-nos com amor e paciência, até que possamos orar honestamente como ele ensinou aos seus discípulos. Faça-se a tua vontade. É sobre nós nos alegrarmos na vontade do Senhor. E quando nós estamos nesse lugar de espera, esperando nele, nós aprendemos a orar isso honestamente, a realmente buscar a sua vontade. Muitas vezes o Senhor nos coloca nesse lugar de espera, tipo assim, minha filha, dá uma acalmadinha aí, espera aí, pra gente aprender a depender dele, sabe? Pra gente aprender sobre o cuidado dele, pra gente realmente voltar o nosso coração para a vontade dele. E o Senhor trabalha com propósitos, não é simplesmente sobre o nosso querer,
sobre o nosso tempo, mas é sobre o tempo do Senhor, sobre os propósitos dele. E se você quer viver os propósitos do Senhor na sua vida, aprenda a se submeter à vontade dele. E segundo, então veja a fase de solteira não como um lamento, como a gente já falou antes, mas como oportunidade, crescimento, aprendizado. Aproveite essa fase para você crescer como mulher. E você, rapaz, como homem, sabe? A se tornar um homem de honra e você uma mulher virtuosa. Nós às vezes sonhamos tanto com o casamento, né? E achamos que vai ser sempre contos de fadas e não vai. Assim como tem muitas bênçãos no casamento, também tem muitos desafios. E nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós precisamos sondar o nosso coração, observar onde a gente já errou, onde a gente está errando, o que a gente precisa melhorar, colocar diante de Deus as nossas feridas, os nossos conflitos, sabe? Para que o Senhor venha com cura, com refrigério na nossa vida, com transformação. Se existe alguma área da sua vida que precisa de transformação, busque essa transformação no Senhor. Porque às vezes você pensa, quando eu casar, isso aqui vai mudar. Quando eu namorar, não, eu serei feliz, e não é. Se o Senhor não for a sua satisfação, se o Senhor não for a sua alegria, nada mais será. Nada mais. A nossa dependência não deve estar numa pessoa, deve estar em Deus. É o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que transforma. Então essa fase é uma fase de crescimento, uma fase onde a gente precisa olhar para nós mesmas, onde nós precisamos identificar os nossos gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto, se conhecer, sabe, aproveitar a nossa companhia, amar a nossa própria companhia, fazer as coisas com as nossas amigas, sabe? Conhecer pessoas novas, aproveitar os nossos pais, a nossa família e realmente olhar para nós mesmas, olhar para a palavra, entender o que o Senhor deseja de mim como mulher, como futura esposa, qual que é a minha missão, porque às vezes a gente tem medo de sondar o nosso coração e perceber que ainda precisa de mudanças, de perceber que às vezes tem ídolos nele, de perceber que às vezes ainda não tá como Deus quer. Então é bom que a gente coloque o nosso coração diante do Senhor e reconheça, Senhor, de fato, o que eu preciso não é de um namorado, é da tua presença, é do teu cuidado comigo, é da tua cura, é da tua transformação. Então tudo o que nós precisamos está em Deus, a resposta está nele. Então lance nele. Lance as suas questões, as suas preocupações, as suas inseguranças, as suas feridas, os seus fardos. Sabe, o Senhor te conhece, o Senhor quer cuidar do seu coração. Isso é muito importante para que um dia a gente não chegue na vida de alguém jogando em cima da pessoa toda uma bagagem de frustração, de dependência emocional, de carência, achando que a outra pessoa vai resolver e ela não vai. O Senhor sabe como agir. Talvez Ele não permitiu que algo desse certo ainda, ou não colocou alguém ainda no seu caminho, porque antes Ele quer um particular com você, sabe? Ele quer tratar algumas coisas com você, para que lá na frente você tenha um casamento abençoado. Então seja grato ao Senhor por todo o cuidado e proteção que Ele tem com a sua vida. Não fique esperando um rapaz chegar para te salvar. Ande em propósito, caminhe amando o Senhor, e você verá que nesse caminho você também encontrará alguém que está no mesmo propósito, com a mesma visão, amando a Deus, sabe? Sendo fiel a Deus, em obediência. E é isso, é assim que as coisas acontecem. O Senhor é quem nos faz viver um encontro legal, especial com alguém. Mas isso é no tempo dele, e ele quer que nós entendamos que a nossa salvação não está no relacionamento, não está em alguém, mas a nossa salvação está nele. Ele é o nosso Salvador. E terceiro, guarde o seu coração. Sabe, o rapaz, uma moça que está esperando no Senhor, está com seu coração escondido em Deus e guardando o seu coração para uma pessoa. E você sabia que desde já você pode honrar o seu futuro casamento, a futura pessoa que você vai escolher para caminhar com você? Então guarde os seus olhos, guarde o seu coração, cuide com a carência. Porque às vezes a carência nos faz enxergar coisas onde não existem, ou então aceitar migalhas, sabe? Viver coisas que está longe da vontade do Senhor para nós. Então não se relacione apenas por medo de ficar sozinha. Sabe, é melhor você estar só e em paz do que vivendo algo que não está saudável e que não está agradando a Deus. E você sabia que tem bandejas que aparecem que é simplesmente para nos tirar, sabe, desse lugar de ter prazer em Deus, de buscar o Senhor, de orar, de focar realmente em Deus?
Tem muitas bandejas que aparecem para nos distrair. Não há problema em você conhecer alguém, você conversar com alguém, mas observe muito se isso tem algum propósito verdadeiro, sabe? Se não é apenas passatempo. Quando você estiver conhecendo alguém, a primeira coisa que você vai observar é se essa pessoa tem compromisso com Deus. Não importa se ela canta, se ela prega, se ela faz isso ou aquilo na igreja. O que você vai observar é, essa pessoa tem vida com Deus, vida de oração, se parece com Jesus. Essa é a primeira coisa e você tem que levar isso muito, mas muito a sério. Essa pessoa, ela tá sendo intencional com você, ela tá deixando claras as intenções dela, ela tem palavra, sabe? Ela realmente tá sendo sincera. E terceiro, essa pessoa está disposta a obedecer a palavra, ela está disposta a amar você, se importa com você, ou sempre tem algum porém, uma confusão, algum empecilho. Entre tantas outras coisas que a gente poderia falar, mas a primeiríssima, essa pessoa é comprometida com Deus. E por que eu tô falando isso? Porque nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque nós precisamos verdadeiramente esperar no Senhor e agir com prudência e com sabedoria, discernimento, oração e pureza, porque a gente não pode ser irresponsável. Nós precisamos ter responsabilidade afetiva, nós precisamos andar na verdade e não no engano, e nós precisamos cuidar também com a defraudação emocional. E isso serve para todo mundo. Se você já identificou que não é a vontade de Deus, ou então que você não pode ou não quer corresponder a alguém, então não fique enrolando ela, não fique criando algum tipo de expectativa, não fique alimentando nenhum sentimento. Vou ler para vocês mais uma citação da Elizabeth Elliot, desse livro aqui, que ela diz assim: resista à tentação de brincar com os sentimentos de outras pessoas. Pode ser divertido fisgar alguém como um peixe no anzol, mas é cruel, desonesto e perigoso. Então tem pessoas que fazem isso, sabe? Às vezes, para ter aquela sensação de que tem alguém ali disponível, tem alguém ali interessado, ou simplesmente ter aquela sensação de que não, eu não estou sozinho, é apenas passatempo. E não é isso que o Senhor tem para nós. Sabe, nós como cristãos precisamos buscar algo estável, seguro, com propósito verdadeiro. É isso que o Senhor tem para você. E é nisso que o nosso coração deve estar. Então não seja esse tipo de pessoa e não aceite esse tipo de comportamento. Olha só o que Elizabeth Elliot também diz. Ao menos que um homem esteja preparado para pedir uma mulher em casamento, que direito ele tem de reivindicar a sua atenção exclusiva? E ao menos que tenha sido pedida em casamento, porque uma mulher sensata prometeria a qualquer homem a sua atenção exclusiva? Se quando chegar a hora de um compromisso ele não for homem o bastante para pedi-la em casamento, ela não deveria lhe dar nenhuma razão para presumir que lhe pertencesse. É forte, né? Mas é a verdade. Sabe, onde você está colocando a sua atenção? Coloque a sua atenção somente naquilo que você já percebeu que tem algum propósito, que realmente está sendo levado a sério, que realmente tem uma seriedade, que realmente, sabe, está tendo um crescimento. Se não está, não tem por que você colocar a sua atenção e não tem por que a outra pessoa está cobrando de você alguma atenção. Porque às vezes nem em namoro você ainda foi pedida, mas você está se comportando como se já tivesse algum tipo de compromisso. Talvez você está colocando a sua atenção mais naquela pessoa do que no Senhor. Então se você já identificou que não é a vontade de Deus, ou que não está saudável, não está legal, é enrolação pura, não tenha medo de dizer não, sabe, de renunciar. E confia no Senhor. Peça o Senhor para te dar força, para iluminar a sua mente, para abrir o seu caminho, porque às vezes o Senhor quer nos entregar algo novo, mas a gente está segurando, insistindo em alguma coisa que não é da vontade dele. Então ore muito, sabe, para que você seja fortalecida no Senhor, para que você não seja influenciada pelos desejos da sua carne, mas sim pela vontade de Deus, pela sua palavra, porque aquilo que começa certo tem muita, mas muita chance de dar certo. Então, viva as coisas na ordem adequada, do jeito certo, separando cada momento e fazendo o querer do Senhor. Agora, se você tá solteira e se apareceu alguém legal, que tá no mesmo propósito, que também tem vida com o Senhor e que, sabe, despertou algo no seu coração, que você sente que ali pode dar alguma coisa, não tenha medo também de,
sabe? Dá uma oportunidade de realmente se abrir, porque às vezes a gente já foi tão decepcionada por outras pessoas que a gente tem medo de abrir o nosso coração para alguém novo, ou então, sabe, de acreditar no amor, acreditar que Deus pode fazer algo novo na nossa vida. Então, esteja disponível também para o amor, porque você não precisa fingir que não quer um casamento, ou que já desistiu, sabe? Quando aparecer a pessoa certa, você vai identificar e você vai se abrir. Então, o meu conselho de amiga é: tenha vida de oração, tenha relacionamento com Deus. Porque se você tem vida de oração, você nunca ficará enganada com nada, você nunca ficará confusa com nada. O Senhor sempre mostra, o Senhor sempre, sabe, te direciona. E aí eu te digo, se abre apenas para aquilo que você já conseguiu discernir, identificar que pode ter algum propósito. Se você está em dúvida, se você já percebeu que é só enrolação, não abre o seu coração. Fique em silêncio, feche a sua boca, espera no Senhor e é isso. E por último, ouça a voz do Senhor. Sabe, as pessoas sempre vão falar por estarmos solteiras. Vão perguntar, vão questionar, vão até fazer piada. Mas a gente que decide se a gente vai carregar aquilo que elas dizem como verdade ou se a gente vai permanecer buscando o que o Senhor quer para nós. Então, ou você abraça o que elas dizem como verdade ou você permanece confiante em Deus. E assim, ouça apenas aquelas pessoas sábias, aquelas pessoas que caminham com você, aquelas pessoas que têm vida com Deus, aquelas pessoas que você sabe que se importa com você. Porque sim, existem pessoas que o Senhor usa para nos instruir, para nos aconselhar, para nos inspirar, para nos motivar. Tem pessoas que quando abrem a boca tem algo de valioso para entregar, sabe? Algo precioso. Enfim, tem realmente algum ensinamento. Mas também tem aquelas pessoas que não falam nada com nada. Então seja seletiva, selecione aquilo que realmente está vindo do Senhor para a sua vida e aquilo que só quer te deixar para baixo e confusa. E tome cuidado com as pressões do mundo, sabe? Tome cuidado com as setas que às vezes vêm para te confundir, para te enganar, porque às vezes você começa a se comparar com aquela pessoa que já está namorando, já está noiva, já está casada e você ainda não. Ou então até mesmo se comparar com pessoas que não esperam em Deus. Aí vem aquelas setas te dizendo, olha só, ela nem espera em Deus e já tá lá, feliz da vida. E você fica se comparando com aquilo que você só tá vendo por fora. Cuidado para você não ser influenciado pelas setas, pelo engano, por aquilo que você vê, por aquilo que você acha e acabar tomando caminhos instáveis, sabe? Longe da vontade de Deus. Então, pelo contrário, permaneça onde o Senhor quer que você permaneça, permaneça confiante nele, esperando dele, porque esse ainda é o caminho, a decisão mais segura que você pode tomar. E outra coisa, é necessário que a gente silencie as vozes ao nosso redor, para que a gente possa identificar a voz de Deus e ouvir a voz de Deus. Então, seja guiado apenas pela voz do Senhor. Então, eu oro para que o Senhor guarde a sua mente, guarde o seu coração, te dê paz, te ajude a confiar nele. Naqueles momentos onde você se sentir só, desanimada, peça ao Senhor para que ele seja a sua força. Eu aproveito, sabe, e declaro, oro para que você seja feliz na sua vida sentimental. Em nome de Jesus, você será feliz na sua vida sentimental. Você terá testemunho para contar. Eu repreendo em nome de Jesus toda palavra que foi lançada contra a sua vida. Todo o plano do inferno seja cancelado agora em nome de Jesus. A sua vida pertence ao Senhor. E se você entregou essa área da sua vida para Ele, Ele está cuidando. O Senhor não cuida apenas de uma área da nossa vida. Ele cuida de todas, de tudo. Então receba essa palavra de Deus na sua vida. Creia nessa verdade. E é claro que eu quero indicar para vocês esse livro, Paixão e Pureza, da Elizabeth Elliot, Aprendendo a Deixar a Sua Vida Amorosa sob o Controle de Cristo. Então, se você está solteiro, eu tenho assim certeza que esse livro vai te abençoar, te edificar, vai ser de grande aprendizado. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Um beijo no coração. Tchau!